Você está no canal Divulgando a Bíblia, um canal voltado ao estudo da Palavra de Deus. Espero que você seja edificado e transformado ao assistir esse vídeo. Assista até o final e que Deus possa estar te abençoando. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. Espero que você preste muita atenção e assista até o final esse conteúdo enriquecedor que lhe ajudará na sua proximidade com a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é composta por 66 livros, sendo dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, incluindo Gênesis, Êxodo, Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e muitos outros. O Novo Testamento tem 27 livros, incluindo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e assim por diante. Os livros da Bíblia foram escritos em várias regiões ao longo dos séculos. O Antigo Testamento foi escrito em sua maioria na região do Antigo Israel, abrangendo áreas como a Palestina, o Egito e a Babilônia. O Novo Testamento foi escrito em várias cidades do Império Romano, incluindo Jerusalém, Antioquia, Éfeso e Roma. A autoria dos livros da Bíblia varia. Alguns foram escritos por profetas como Isaías e Jeremias, enquanto outros foram escritos por reis, como Davi e Salomão. Além disso, existem livros atribuídos a autores como Moisés, Paulo, Pedro, João e outros. A transmissão oral dos relatos e ensinamentos contidos na Bíblia foi uma prática comum antes de sua forma escrita ser estabelecida. Os primeiros textos foram escritos em hebraico, no caso do Antigo Testamento, e em grego, no caso do Novo Testamento. Ao longo do tempo, a Bíblia passou por processos de coleta, seleção e compilação dos textos, considerados sagrados pelas comunidades religiosas. No caso do Antigo Testamento, os textos foram compilados gradualmente e os critérios para inclusão na coleção sagrada variaram. Alguns livros, como a Torá, foram considerados fundamentais desde os primórdios da fé judaica. Outros foram aceitos posteriormente, à medida que se reconhecia sua autoridade e importância espiritual. O autor principal do Antigo Testamento é difícil de determinar, pois muitos dos livros foram escritos por diferentes autores em diferentes momentos. No entanto, Moisés é considerado o autor tradicional dos primeiros 5 livros, conhecidos como o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Antigo Testamento, também conhecido como Tanakh no judaísmo, o Antigo Testamento é uma coleção de escritos religiosos judaicos que foram adotados pelos cristãos. Ele é composto por várias seções: Gênesis a Deuteronômio. Esses 5 livros, conhecidos como a Torá ou Pentateuco,
são atribuídos a Moisés e narram a criação do mundo, a história do povo de Israel desde a origem até a chegada à Terra Prometida, e contém leis e mandamentos religiosos. Livros históricos, eles incluem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias, e descreve a história do povo de Israel desde a conquista de Canaã até o período pós-exílico. Livros poéticos e de sabedoria. Esses livros incluem Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Jó, e contém poesias, cânticos, reflexões filosóficas e conselhos práticos. Profetas. Dividimos em profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, entre outros. Esses livros contêm profecias, advertências e conselhos de Deus transmitidos por meio dos profetas. O autor principal do Novo Testamento é geralmente considerado o apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 das epístolas contidas no Novo Testamento, incluindo Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, entre outras. No entanto, outros autores também contribuíram com escritos para o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus é atribuído a Mateus, um dos discípulos de Jesus. O Evangelho de Marcos e Lucas são atribuídos a seus nomes, que não eram apóstolos, mas escreveram baseados em testemunhas oculares e outras fontes. O Evangelho de João é atribuído ao apóstolo João, assim como as epístolas de João e o livro do Apocalipse. O apóstolo Pedro também escreveu epístolas que estão incluídas no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito após a vida de Jesus Cristo e acredita-se que tenha sido concluído durante o primeiro século depois de Cristo. Os evangelhos que narram a vida de Jesus foram escritos por diferentes autores e circularam como relatos orais antes de serem registrados por escrito. As epístolas escritas por apóstolos e líderes cristãos tratam de questões teológicas, éticas e práticas enfrentadas pelas primeiras comunidades cristãs. O livro do Apocalipse é uma obra apocalíptica atribuída a João, que relata a visão simbólica sobre o futuro. O Novo Testamento é centrado na vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo e nas primeiras comunidades cristãs. É composto por vários tipos de escritos. Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João narram a vida de Jesus, seus ensinamentos, milagres, morte e ressurreição. Atos dos Apóstolos. Escrito por Lucas, esse livro relata a história da igreja cristã primitiva, desde a ascensão de Jesus até as viagens missionárias de Paulo. Epístolas. Essas são cartas escritas por apóstolos como Paulo, Pedro, João e Tiago para as comunidades cristãs. Elas abordam questões teológicas, éticas e práticas. Apocalipse, escrito por João, é um livro profético que descreve visões sobre o fim dos tempos,
a batalha entre o bem e o mal e o estabelecimento do reino de Deus. A Bíblia foi escrita ao longo de vários séculos por diferentes autores, incluindo profetas, reis, apóstolos e discípulos. Ela foi transmitida oralmente e por escrito. A datação dos livros da Bíblia é um assunto complexo e muitas vezes sujeitos a debate. Alguns livros do Antigo Testamento, como os primeiros 5 livros, chamados de Pentateuco, foram escritos por volta do século 13 a.C. Outros livros foram escritos em períodos diferentes, abrangendo séculos. Quanto ao Novo Testamento, a maioria dos livros foi escrita entre o primeiro e o segundo século depois de Cristo. Os livros da Bíblia foram escritos em diferentes contextos históricos e culturais. O Antigo Testamento contém uma mistura de leis, história, poesia, profecia e sabedoria, abrangendo desde a criação do mundo até a restauração de Israel, após o exílio babilônico. O Novo Testamento está centrado na vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem como na expansão do cristianismo primitivo. Os textos originais da Bíblia foram escritos em várias línguas antigas. O Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico, com algumas porções em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era a forma comum do grego no período do Império Romano. O período em que a Bíblia foi escrita abrange um longo período de tempo, estimado entre o século 13 a.C., com os primeiros livros do Antigo Testamento, e o final do primeiro século depois de Cristo, com os últimos livros do Novo Testamento. A Bíblia é uma coleção de textos sagrados para o cristianismo e é considerada pelos cristãos como a Palavra de Deus. Ela desempenha um papel central na fé e nas práticas cristãs, contendo histórias, ensinamentos, leis, profecias e poesias relacionadas à relação entre Deus e a humanidade. A formação do cânone bíblico, ou seja, a seleção dos livros considerados inspirados e autorizados, foi um processo gradual e complexo. Vários concílios e debates ocorreram ao longo dos primeiros séculos do cristianismo para determinar quais livros seriam incluídos no cânone. O cânone da Bíblia que conhecemos hoje foi amplamente aceito pela maioria das tradições cristãs no final do século IV. É importante ressaltar que existem diferenças no cânone bíblico entre as diferentes tradições cristãs. Por exemplo, algumas tradições cristãs, ortodoxas e orientais têm livros adicionais no Antigo Testamento que não são reconhecidos por outras denominações cristãs. Ao longo da história, a Bíblia tem sido traduzida para muitos idiomas, permitindo o acesso a uma ampla gama de pessoas em diferentes culturas e regiões. Essas traduções variam em estilo e interpretação, mas têm o objetivo comum de transmitir os ensinamentos e as mensagens contidas nas Escrituras Sagradas. A Bíblia continua sendo uma fonte de inspiração, orientação espiritual e estudo acadêmico para milhões de pessoas em todo o mundo.
Durante a Idade Média, a leitura e a interpretação da Bíblia eram em grande parte restritas aos clérigos e estudiosos religiosos. No entanto, com o advento da impressão de livros no século XV, a Bíblia começou a se tornar mais acessível ao público em geral. A tradução da Bíblia para o vernáculo, como o alemão de Martinho Lutero, o inglês de William Tyndale e a Bíblia do Rei Tiago, permitiu que as pessoas lessem e interpretassem as Escrituras por si mesmas. A Reforma Protestante do século XVI desempenhou um papel significativo na disseminação e interpretação da Bíblia. Reformadores como Martinho Lutero, João Calvino e outros enfatizaram a importância de a Bíblia ser acessível a todos os crentes e rejeitaram a ideia de uma autoridade exclusiva da Igreja na interpretação das Escrituras. Isso levou a uma maior ênfase no estudo pessoal da Bíblia e a tradução para idiomas vernáculos. Desde então, a Bíblia tem sido traduzida para centenas de idiomas em todo o mundo, permitindo que pessoas de diferentes culturas e origens tenham acesso direto às Escrituras. Além disso, a interpretação da Bíblia também deu origem a uma ampla variedade de abordagens teológicas, hermenêuticas e denominacionais. Ao longo dos séculos, a Bíblia tem exercido uma influência significativa na literatura, arte, música e cultura em geral. Suas histórias e ensinamentos têm sido fontes de inspiração para inúmeras obras literárias, pinturas, escrituras e composições musicais. Muitas histórias bíblicas, como o dilúvio, a criação do mundo, o êxodo, a vida e os ensinamentos de Jesus, tornaram-se parte do imaginário coletivo em várias sociedades. Hoje em dia, a Bíblia continua a ser amplamente lida e estudada por cristãos em todo o mundo. Ela desempenha um papel fundamental nas práticas religiosas, no ensino doutrinário e na formação moral das comunidades cristãs. Além disso, a Bíblia continua sendo um objeto de estudo acadêmico, onde os especialistas exploram seu contexto histórico, suas influências culturais e suas interpretações teológicas. Além de seu impacto religioso e cultural, a Bíblia também teve um papel importante no desenvolvimento da literatura, filosofia, ética e direitos humanos. Muitos princípios e valores éticos derivam dos ensinamentos bíblicos e suas histórias têm sido referência para a compreensão da condição humana, questões morais e desafios éticos. A Bíblia também tem sido objeto de estudo crítico e acadêmico com diversas disciplinas dedicadas à análise textual, história, arqueologia e interpretação das Escrituras. A crítica textual, por exemplo, busca compreender a autenticidade e a precisão dos textos bíblicos por meio do exame de manuscritos antigos. A arqueologia bíblica procura descobrir e examinar evidências arqueológicas relacionadas aos eventos e lugares descritos na Bíblia. No entanto, a interpretação da Bíblia tem sido objeto de debate e divergência entre as diferentes tradições cristãs e grupos religiosos. Diferentes interpretações teológicas, hermenêuticas e contextos culturais podem levar a entendimentos variados dos ensinamentos bíblicos. Essas diferenças resultam na formação de diversas denominações e correntes de pensamento dentro do cristianismo.
É importante ressaltar que a Bíblia é um texto antigo e complexo, composto por diferentes gêneros literários e refletindo contextos históricos específicos. A interpretação adequada da Bíblia requer um estudo cuidadoso, levando em consideração o contexto cultural, histórico e linguístico em que foi escrito. Em resumo, a Bíblia é uma coleção de textos sagrados que desempenha um papel central no cristianismo. Sua história abrange milhares de anos e envolveu a coleta, seleção, compilação, tradução e interpretação dos textos sagrados. A Bíblia tem sido uma fonte de inspiração espiritual, um guia moral, um objeto de estudo acadêmico e uma influência significativa na cultura e sociedade ao longo dos séculos. A afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus é uma questão de fé e crença religiosa. Para muitas pessoas ao redor do mundo, a Bíblia é considerada sagrada e acreditam que ela contém revelações divinas. No entanto, é importante reconhecer que existem diferentes interpretações da Bíblia e diferentes pontos de vista religiosos sobre sua autenticidade e autoridade. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos que varia de acordo com a tradição religiosa. Ela é composta por livros escritos por várias pessoas ao longo de séculos e sua compilação foi um processo complexo que envolveu seleção e decisões por parte de autoridades religiosas. Acredita-se que os autores foram inspirados por Deus em suas escritas, mas existem diferentes abordagens sobre o grau de inspiração e como interpretar esses textos. Além disso, existem outras religiões e tradições espirituais que possuem seus próprios textos sagrados e consideram a Bíblia como apenas uma das muitas expressões religiosas. Portanto, enquanto a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus é válida para aqueles que têm essa fé e crença, é importante respeitar as diversas perspectivas religiosas e reconhecer que essa visão não é compartilhada por todos. Curiosidades da Bíblia. A Bíblia é composta por 66 livros, divididos em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros, enquanto o Novo Testamento possui 27 livros. A Bíblia foi escrita ao longo de um período de aproximadamente 1500 anos. Os autores da Bíblia incluem profetas, reis, pescadores, médicos e outros indivíduos. A Bíblia foi escrita originalmente em 3 idiomas principais: hebraico, aramaico e grego. A Bíblia foi traduzida para mais de 2.500 idiomas, tornando-se o livro mais traduzido e distribuído em todo o mundo. O livro mais curto da Bíblia é João 3, com apenas um capítulo e 14 versículos. O livro mais longo da Bíblia é Salmo 119, com 176 versículos. O versículo mais curto da Bíblia é João 11:35, que diz: Jesus chorou. O versículo central da Bíblia está no Salmo 118:8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. O Antigo Testamento contém várias leis, incluindo os 10 mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai. O Novo Testamento é focado na vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem como no início e expansão da Igreja Cristã.
A Bíblia contém 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho apresenta uma expectativa única da vida de Jesus e é escrito por um autor diferente. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa rolo ou livro. A primeira Bíblia impressa foi produzida por Johannes Gutenberg em 1455. O Salmo 23 é um dos mais conhecidos e amados salmos da Bíblia, começando com a palavra: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". A Bíblia contém uma grande variedade de gêneros literários, incluindo histórias, poesias, sabedorias, profecias e epístolas. O livro de Jó é considerado o mais antigo livro da Bíblia. A Bíblia contém histórias de personagens como Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, Davi e muitos outros. O livro de Provérbios contém uma coleção de sabedoria prática e conselhos para a vida diária. Se você está gostando do vídeo, se você está gostando desse estudo, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas possam também desfrutar dessa sabedoria que existe na Bíblia e dessas curiosidades. Vamos continuar então. O livro de Provérbios contém uma coleção de sabedorias práticas e conselhos para a vida diária. A história do dilúvio com Noé e a arca é contada no livro de Gênesis. O livro de Ruth é um relato comovente de lealdade e amor familiar. O livro de Esther relata a história de uma jovem judia que se torna rainha e salva seu povo da destruição. O livro de Daniel contém histórias famosas como a do jovem Daniel na cova dos leões e os inimigos de Daniel na fornalha ardente. O livro de Jonas conta a história de Jonas sendo engolido por um grande peixe após tentar fugir da missão dada por Deus. A Bíblia contém uma variedade de profecias que se cumpriram ao longo da história. O livro de Isaías é conhecido por suas profecias messiânicas que descrevem a vida de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é um livro profético que descreve eventos futuros e o fim dos tempos. A Bíblia menciona várias vezes a importância de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O Salmo 119 é o mais longo da Bíblia. O Novo Testamento contém as epístolas de Paulo que foram escritas para várias igrejas e indivíduos. A Epístola aos Romanos é considerada uma das mais importantes e abrangentes cartas de Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos relata os eventos do início da Igreja cristã, incluindo a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia contém muitas parábolas que são histórias curtas usadas por Jesus para ensinar princípios espirituais. O livro de Eclesiastes apresenta uma reflexão sobre o sentido da vida e a busca pela sabedoria. A Bíblia contém várias genealogias, traçando as origens de Jesus e de outras figuras bíblicas. O livro de Gênesis narra a criação do mundo e da humanidade. A Bíblia ensina sobre a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia encoraja os crentes a orar e buscar a Deus em todas as circunstâncias. O livro de Salmos contém uma coleção de cânticos e poemas de louvor e adoração.
A Bíblia ensina a importância de perdoar os outros e buscar reconciliação. Mas a serem transformados pela renovação da mente. O livro de Hebreus destaca a superioridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas. A Bíblia contém ensinamentos sobre casamento, família e relacionamentos saudáveis. O livro de Tiago enfatiza a importância de agir de acordo com a fé e demonstrar obras de amor. A Bíblia fala sobre a existência de um adversário espiritual chamado Satanás ou Diabo. O livro de Provérbios contém muitos ensinamentos sobre sabedoria financeira e uso responsável do dinheiro. A Bíblia ensina sobre o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O livro de Êxodo relata a libertação dos israelitas da escravidão no Egito por meio dos feitos poderosos de Deus. A Bíblia apresenta a história de José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos e se tornou governador do Egito. O livro de Neemias descreve a reconstrução dos muros de Jerusalém após o retorno dos israelitas do exílio babilônico. A Bíblia contém várias profecias sobre o Messias que foram cumpridas em Jesus Cristo. O livro de Levítico detalha as leis e os rituais do antigo sistema de sacrifício e adoração do povo de Israel. A Bíblia ensina sobre a importância de ser compassivo e ajudar os necessitados. O livro de Gênesis conta a história de Abraão, considerado o pai da fé, e sua descendência. A Bíblia aborda os temas como redenção, perdão e reconciliação. O livro de Josué relata a conquista da terra prometida pelos israelitas após a morte de Moisés. A Bíblia contém várias referências à natureza e ao poder criador de Deus. O livro de Jó lida com questão de sofrimento e justiça, apresentando o exemplo de um homem que permaneceu fiel a Deus em meio a adversidades. A Bíblia ensina sobre a importância da humanidade e do serviço aos outros. O livro de Oséias retrata a história de um profeta que recebeu a ordem de se casar com uma mulher infiel como um símbolo do amor de Deus por Israel, mesmo em sua infidelidade espiritual. A Bíblia contém uma coleção de cânticos de louvor, conhecido como os Salmos de Davi. O livro de Juízes descreve um período turbulento na história de Israel, em que líderes carismáticos chamados juízes surgiram para guiar o povo. A Bíblia exorta os crentes a buscar a sabedoria de Deus e a tomar decisões sábias. O livro de Ezequiel contém visões proféticas e símbolos sobre a restauração de Israel e a vinda do reino messiânico.
A Bíblia enfatiza a importância de honrar os pais e viver em harmonia com a família. O livro de Esdras relata o retorno dos israelitas do exílio babilônico e a reconstrução do templo em Jerusalém. A Bíblia ensina sobre a importância do descanso e da observância do sábado como um dia sagrado. O livro de Cantares de Salomão é um poema lírico que celebra o amor e a união no casamento. A Bíblia contém várias parábolas de Jesus, como a do bom samaritano e a do filho pródigo. O livro de Zacarias apresenta visões proféticas sobre o futuro de Israel e a vinda do Messias. A Bíblia encoraja os crentes a confiar em Deus em tempos de dificuldades e incerteza. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e fala sobre a vinda do Messias e o juízo final. A Bíblia ensina sobre a importância da pureza moral e da santidade. O livro de Êxodo narra a instituição da Páscoa judaica como um memorial da libertação do Egito. A Bíblia descreve a vida e os ensinamentos de figuras sábias, como o rei Salomão e o sábio rei Eclesiastes. O livro de Ageu encoraja o povo de Israel a reconstruir o templo e a buscar primeiro o reino de Deus. A Bíblia ensina sobre a importância da gratidão e do louvor a Deus em todas as circunstâncias. O livro de Filemão é uma carta de Paulo que trata da reconciliação entre um escravo fugitivo e seu mestre. A Bíblia apresenta várias histórias de milagres, como a multiplicação dos pães e peixes e a ressurreição de Lázaro. Se você está gostando desse vídeo, peço que você curta, compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas também sejam alcançadas com essa mensagem. Deixe lá a sua inscrição, ative o sininho para que você possa estar recebendo mais conteúdos como este. O livro de Juízes relata a história de personagens como Sansão, Débora e Gideão, que foram usados por Deus para libertar Israel de seus inimigos. A Bíblia ensina sobre a importância da justiça e do cuidado com oprimidos e marginalizados. O livro de Jeremias contém profecias sobre o exílio de Israel na Babilônia e a promessa da restauração futura. A Bíblia encoraja os crentes a andar na luz e a se afastar das obras das trevas. O livro de Romanos explora os ensinamentos teológicos de Paulo sobre a justificação pela fé. A Bíblia ensina sobre a importância da fé e da confiança em Deus em todas as circunstâncias. O livro de Eclesiastes questiona o significado da vida e conclui que a verdadeira satisfação só pode ser encontrada em Deus. A Bíblia contém várias referências e figuras angélicas, como Gabriel e Miguel.
O livro de Judas é uma carta que adverte sobre a apostasia e encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé. A Bíblia ensina sobre a importância da integridade e da honestidade. O livro de Isaías apresenta visões proféticas sobre a vinda do Messias e a restauração de Israel. A Bíblia encoraja os crentes a compartilhar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. O livro de Naum descreve o julgamento de Deus sobre a cidade de Nínive. A Bíblia ensina sobre a importância do perdão e da reconciliação nos relacionamentos. O livro de 1 Pedro encoraja os crentes a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante da perseguição. A Bíblia contém várias profecias sobre a destruição de Jerusalém e o exílio. O livro de Atos dos Apóstolos narra os eventos do início da Igreja cristã, incluindo a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A Bíblia ensina sobre a importância do amor de Deus e do amor ao próximo como os maiores mandamentos. Essas são apenas algumas curiosidades sobre a Bíblia Sagrada. Ela contém muitas histórias fascinantes, ensinamentos inspiradores e profecias que continuam a impactar as pessoas em todo o mundo. A leitura e o estudo da Bíblia são uma jornada emocionante e enriquecedora, revelando a sabedoria e o amor de Deus ao longo das eras. Essas são apenas algumas curiosidades sobre a Bíblia Sagrada. Ela contém muitas histórias fascinantes, ensinamentos inspiradores e profecias que continuam a impactar as pessoas em todo o mundo. A leitura e o estudo da Bíblia são uma jornada emocionante e enriquecedora, revelando a sabedoria e o amor de Deus ao longo das eras. Fatos importantes da Bíblia. A Bíblia é um livro rico em eventos e histórias significativas. Aqui estão alguns dos fatos importantes da Bíblia. A Arca de Noé. A história da Arca de Noé, no livro de Gênesis, relata como Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família e um par de cada espécie animal durante o dilúvio. A travessia do Mar Vermelho. No livro de Êxodo é descrita a miraculosa travessia do Mar Vermelho pelos israelitas, liderados por Moisés, enquanto fugiam da escravidão no Egito. As águas se abriram e formaram uma passagem seca para o povo passar. A multiplicação dos pães e peixes. No Novo Testamento, há relatos de Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes para alimentar uma grande multidão. O episódio da ressurreição. A Bíblia relata a ressurreição de Jesus Cristo 3 dias após sua crucificação, como um evento central da fé cristã.
O livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, é conhecido por suas visões e simbolismos apocalípticos que descrevem eventos futuros e o fim dos tempos. Os Salmos. O livro dos Salmos é uma coleção de poemas e hinos usados em adoração e louvor a Deus. É conhecido por sua beleza literária e expressões emocionais. Os Provérbios de Salomão. O livro de Provérbios contém uma coleção de sabedoria atribuída ao rei Salomão, conhecido por seus conselhos práticos e instruções sobre uma vida sábia. As parábolas de Jesus. Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas, que são histórias curtas e alegóricas com lições espirituais e morais. As cartas de Paulo. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas às comunidades cristãs, como as epístolas aos Romanos, Coríntios, Efésios e muitas outras, abordando questões teológicas, éticas e práticas. As profecias messiânicas. A Bíblia contém várias profecias sobre a vinda de um Messias, cumpridas segundo a tradição cristã por Jesus Cristo. Os salmos messiânicos. Vários salmos são considerados messiânicos e contém profecias e descrições simbólicas do Messias. A história de Sansão e seus cabelos. A história de Sansão, no livro de Juízes, relata como sua força sobrenatural estava ligada ao seu cabelo. Quando seu cabelo foi cortado, ele perdeu sua força. A história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias, no livro de 1 Samuel, conta como o jovem Davi derrotou o gigante guerreiro Golias com uma funda e uma pedra. A Torre de Babel na cultura popular. A história da Torre de Babel tem sido usada como metáfora para descrever a confusão de idiomas e a falta de comunicação em diferentes contextos na cultura popular. A criação do mundo em 7 dias. No livro de Gênesis, a criação do mundo é descrita em um período de 7 dias, com Deus descansando no 7º dia, que se tornou o dia de descanso na tradição judaico-cristã, o sábado. A história de Caim e Abel. A história de Caim e Abel, no livro de Gênesis, relata o primeiro assassinato, quando Caim mata seu irmão Abel por ciúmes. A passagem dos 10 mandamentos. No livro de Êxodo, Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai, que são considerados os princípios morais fundamentais da fé judaico-cristã. A história da queda de Jericó. No livro de Josué, a história da queda de Jericó é descrita, onde as muralhas da cidade caem após o povo israelita marchar ao redor dela durante 7 dias. A história de José e seus sonhos. No livro de Gênesis, a história de José descreve seus sonhos proféticos, sua venda como escravo, sua ascensão ao poder no Egito e sua reconciliação com sua família. O livro de Esther. O livro de Esther é único, pois não menciona o nome de Deus, mas narra a história de uma jovem judia que se torna rainha e salva seu povo da destruição. A cura do cego Bartimeu. No Novo Testamento, a história de Jesus curando o cego Bartimeu, que recupera a visão depois de clamar a Jesus, é um relato de fé e milagre. O livro de Jó. O livro de Jó aborda a questão do sofrimento e da justiça divina, contando a história de Jó, um homem justo que enfrenta uma série de provações e questiona a Deus.
As genealogias de Jesus. Tanto o Evangelho de Mateus quanto o de Lucas apresentam genealogias de Jesus, traçando sua linhagem desde Abraão e Davi até sua mãe Maria. A criação. No livro de Gênesis é descrita a história da criação do mundo por Deus em 6 dias, culminando com a criação do homem e da mulher à sua imagem. A queda do homem. Também no livro de Gênesis relata-se como Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comerem o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, resultando na entrada do pecado e da morte no mundo. O dilúvio. A história do dilúvio, também encontrada em Gênesis, narra como Deus enviou um dilúvio global para destruir toda a humanidade, exceto Noé e sua família, que foram salvos na arca juntamente com representantes de cada espécie animal. A aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma terra, descendência numerosa e ser uma bênção para todas as nações. Essa aliança é considerada uma base fundamental para a história do povo judeu. A libertação do Egito. O livro de Êxodo relata a história de Moisés e a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, com a ocorrência de milagres como as pragas enviadas por Deus e a abertura do Mar Vermelho. A entrega dos 10 mandamentos. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos, que são os princípios morais e éticos fundamentais da fé judaico-cristã. Essas leis foram dadas por Deus ao povo de Israel como guia para suas vidas. A conquista da Terra Prometida. Após 40 anos de peregrinação no deserto, os israelitas, liderados por Josué, conquistaram a Terra Prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes. Os reis de Israel. A história dos reis de Israel, como Davi e Salomão, é narrada nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. Davi, em particular, é considerado um rei notável, e seu reinado é lembrado como uma era de grandeza para Israel. O exílio babilônico. Devido à desobediência do povo de Israel, especialmente à idolatria, Deus permitiu que eles fossem conquistados pelo Império Babilônico. O exílio na Babilônia durou cerca de 70 anos antes do retorno do povo à sua terra. O nascimento e ministério de Jesus. Os evangelhos no Novo Testamento narram o nascimento de Jesus Cristo, sua vida, ensinamentos, milagres, crucificação e ressurreição. O nascimento de Jesus é considerado o cumprimento de muitas profecias messiânicas. A última ceia e a crucificação. Antes de sua crucificação, Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos, instituindo a Eucaristia. Sua crucificação é um evento central do cristianismo, no qual Jesus foi condenado à morte na cruz, sacrificando-se pelos pecados da humanidade. A ressurreição. 3 dias após sua crucificação, Jesus ressuscitou dos mortos, aparecendo a seus discípulos e a muitos outros. Sua ressurreição é uma crença fundamental do cristianismo, simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte. O Pentecostes. No livro de Atos dos Apóstolos é descrito o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, capacitando-os para proclamar o Evangelho e formar a igreja primitiva. As viagens missionárias de Paulo. O apóstolo Paulo realizou várias viagens missionárias, levando o Evangelho a diferentes regiões e fundando comunidades cristãs.
Suas cartas encontradas no Novo Testamento fornecem instruções e ensinamentos para essas comunidades. A segunda vinda de Cristo. A Bíblia faz referência à segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele retornará à terra para julgar os vivos e os mortos, trazendo a consumação final do plano de Deus. Jonas e a baleia. A história de Jonas, no livro de Jonas, relata como ele foi engolido por um grande peixe, ou baleia, e permaneceu em seu ventre por 3 dias antes de ser vomitado em terra seca. Esses são apenas alguns dos fatos mais importantes da Bíblia. Cada evento tem um significado teológico e espiritual profundo e tem sido central na fé e na compreensão religiosa ao longo da história. Esses são apenas alguns fatos importantes da Bíblia. Cada evento tem um significado teológico e espiritual profundo e tem sido central na fé e na compreensão religiosa ao longo da história. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido e que você tenha sido edificado com essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus, a Escritura sendo falada. Espero que você tenha gostado das curiosidades, dos fatos e da narração. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um joinha, faça sua pergunta que iremos responder. Muito obrigado, que Deus te abençoe.